Eu quero desejar uma boa noite a todos e a paz do Senhor a todos os meus irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, né? Eu fico muito grato a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos, né? Aguardamos agora esse mês de junho para ver se vai ter alguma alteração, podemos estar na nossa igreja, né? Mas, irmãos, Deus sabe de todas as coisas e Deus está no controle de tudo. Nós estamos confiando nele e aguardando nele, né? Isso é o principal. Eu queria nessa noite compartilhar com você de uma palavra, queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Livro dos Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Eu queria falar um assunto com você nessa noite, amém? Livro dos Provérbios, capítulo 9 e o versículo 9, que diz assim: Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. É interessante esse texto aqui, que fala sempre de crescimento. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ele vai crescer em sabedoria. E a mesma coisa ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que nós vamos crescer na presença de Deus. Quando o Senhor nos chamou, ele nos chamou, mas não nos chamou para nós ficarmos do jeito que nós chegamos. Muitas pessoas acham que tá tudo bem, eu já estou na presença de Deus, por que precisa mais? É o suficiente? Não, irmãos. Deus nos chamou para que na presença dele nós vamos crescendo cada vez mais na presença dele, né? É para isso que Deus nos chamou. Porque Deus nos chamou e não é porque nós chegamos à presença dele, nós somos perfeitos. Mas o Senhor está trabalhando na minha vida e na tua vida. E existe um processo de Deus, né? Para que nós possamos chegar à perfeita estatura, ou à estatura de vaidão perfeito, como diz a Bíblia Sagrada. E só conseguimos isso com crescimento, né? Nós não podemos estar estagnados, né? Nós não podemos estar parados. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós em constante movimento na presença de Deus, sempre em constante crescimento. Isso é o mais importante, tanto para a minha vida quanto para a tua vida. E é do que se trata essa palavra dessa noite. Eu quero meditar com você em alguns textos da Bíblia, para que eu possa embasar essa palavra, para que você possa ver, né, essa palavra aqui, o que ela quer dizer na minha vida e na tua vida. O primeiro texto que eu queria que você abrisse aí está em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler os versículos do versículo 3 ao versículo 6. Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 a 6 diz assim, ó: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. É interessante, irmãos, que Ezequiel tem uma visão. Nessa visão, ele vê um homem com cordel de medir. E ele começa a medir os côvados. Né? Mede 1000 côvados e a água. E ele entra pelo ribeiro, a água dava nos artelhos. Às vezes nós estamos da mesma forma, irmãos, com água ali no tornozelo, e já achamos que estamos cheios da graça, tudo que nós falamos vai acontecer, que nós temos todo o poder, que não, irmãos, nós precisamos aprender que nós estamos em fase de crescimento. Aí mais 1000, aí as águas que davam nos joelhos, aí mais 1000, águas que davam pelos lombos. Então veja que é um crescimento. Um crescimento aonde? Na presença do Espírito Santo. Nós vamos entrando e nós vamos crescendo. Aí vai o crescimento do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Aí água pelo joelho, depois água pelos lombos, depois água, né, aqui, e depois água que ele não conseguia mais, o pé dele não conseguia mais, ele teve que nadar, né? Então nós vamos entender que é uma chamada de Deus para que eu e você estejamos em
constante crescimento. Nós não podemos achar que já chegamos no ápice, chegamos no máximo. Olha, eu sei tudo. Ninguém sabe tudo, irmãos, a não ser o Senhor, né? Nós sabemos em parte. É interessante quando a gente pega o texto bíblico lá no Velho Testamento, do Êxodo principalmente, e nas cartas e nos livros seguintes, o povo saindo do Egito. Você vai perceber que ia surgindo um problema e Deus dando a vitória. Aí um outro problema e Deus dando vitória. Mais um problema e Deus dando vitória. O que Deus estava fazendo? Fazendo o povo crescer. Primeiro problemas menores, depois iam crescendo, 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 para que o Senhor mostrasse para eles que eles estavam em constante crescimento na presença de Deus. E quanto mais ia crescendo, mais eles iam se chegando a Deus, mais iam conhecendo o Senhor, mais Deus ia se mostrando a eles. Então é um crescimento. Se Deus chegar e falar, ó, eu sou, não dá, irmão, nós não conseguimos, nossa mente não consegue chegar, né? Nossa mente é finita e o nosso Deus é infinito. Então fica difícil a gente querer entender Deus completamente, né? Nós estamos em fase de conhecimento, né? Você pode ter 20 anos na presença de Deus, você ainda está conhecendo Deus. Você pode ter 50 anos na presença de Deus, você está conhecendo Deus, irmão. Não tem esse negócio, não existe. Deus nunca vai se esgotar o conhecimento a cada dia na presença dele, nunca vai se esgotar. Pelo contrário, irmãos, é uma fonte. E essa fonte está sempre jorrando água, e nós estamos cada vez crescendo mais na presença dele, porque ele vai trabalhando na nossa vida e nós vamos aprendendo. Cada dia nós estamos aprendendo algo com Deus. Cada dia o Senhor está nos ensinando algo, irmãos. E nós estamos caminhando e vamos chegar aonde ele nos chamou e ele espera que nós cheguemos. Esse é o principal, né? Nós estamos caminhando, né? Às vezes nós pensamos em coisas pequenas, coisas maiores, mas Deus tem coisas maiores. E nós vamos chegar onde Deus está esperando, porque Ele está trabalhando para isso, para o meu e o teu crescimento. O outro texto que eu queria ler com você está em Oséias 6:3, que é um texto muito conhecido da igreja. Diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É interessante se nós formos olhar esse texto bíblico, o que ele está dizendo? Conheçamos. Então, eu conheci, mas não conheci no pleno. Eu conheci só parte. Então, por isso ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Por quê? Porque eu conheci, aí eu aprendo algo mais de Deus, aprendo algo mais de Deus, algo mais de Deus, algo mais, algo mais, algo mais. Irmão, é inesgotável. Então, o conhecimento de Deus para a minha vida e para a tua vida não tem fim. O operar de Deus na minha vida e na tua vida não tem fim. O realizar na minha vida e na tua vida não tem fim. Então, nós precisamos entender isso em todas as áreas da nossa vida. Seja a vida secular, seja a vida ministerial, né? Seja a vida profissional, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor está trabalhando. A gente não consegue, não dá para dividir. É a mesma coisa que o homem, né? O homem é tricótomo, corpo, alma e espírito. Dá para dividir? Não. Dá para dividir eu e você na nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida ministerial? Não, é a mesma coisa, é a nossa vida. Então Deus vai trabalhando em tudo. E Deus vai nos ensinando, às vezes, através da nossa vida profissional, Deus tá mexendo na nossa vida espiritual. Às vezes, através da nossa vida espiritual, Deus está trabalhando na nossa vida material. Às vezes, através da nossa vida material, Deus está trabalhando no ministerial e no espiritual. Por quê? Porque Deus vai trabalhando para que eu e você venhamos a crescer na presença dele e aprender. E nós não sabemos de onde Deus vai trabalhar, mas ele vai trabalhar e vai mostrar para mim e para você que nós precisamos crescer na presença do Senhor. Amém? Tem outro texto bonito que eu queria meditar com você, falando ainda sobre crescimento, está em Provérbios 4:18. Livro dos Provérbios, capítulo 4, e o verso 18, que diz assim, ó, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O que está dizendo? A luz da aurora, ela não nasce como dia perfeito. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando até chegar a ser dia perfeito. Então, o que esse texto está dizendo? Que o brilho hoje é um, amanhã é outro, depois de amanhã é outro, depois de amanhã é outro, depois de amanhã é outro, até chegar na estatura perfeita.
Então, o que é isso? Nós precisamos ter paciência para aprender com o nosso Deus. Estamos aprendendo, irmãos. Estamos em constante aprendizagem. Estamos em constante crescimento. Esse é o melhor. É o que eu quero passar para você nessa noite. Cresçamos na presença de Deus. Nós estamos em constante crescimento. O que é esse crescimento? O conhecimento do Senhor, o conhecimento das suas obras, o conhecimento do seu poder, o conhecimento do seu trabalhar, o conhecimento do seu cuidado para conosco. Isso está todo dia, irmãos. Todos os dias. Está acontecendo. E nós estamos recebendo de Deus cada dia mais. E quanto mais vai estar, mais nós olhamos e falamos, oh, nosso Deus é tremendo. Esse problema, Ele vai resolver. Essa luta, Ele vai resolver. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a ter uma coisa chamada paz. Porque nós sabemos quem me defende, quem te defende, quem está na minha frente, quem está na tua frente. Aí nós começamos a ter paz, independente das lutas, problemas, dificuldade, adversidade. Nós sabemos porque estamos confiando em Deus. E cada dia mais Ele tem me feito crescer na presença dEle. É uma coisa boa, linda. Isso é tremendo, mas é uma coisa que a gente precisa entender. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios, na carta do apóstolo São Paulo, na primeira carta, né, aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 11. Olha aqui. Paulo diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É interessante esse texto, o que Paulo está dizendo? Irmão, nós quando chegamos na presença, éramos crianças, não conhecíamos as coisas, não conhecíamos Deus, né? Estamos ali aprendendo. Então, como meninos, a palavra vindo assim a conta-gota, devagar, e aí nós fomos crescendo. E conforme nós fomos crescendo, nós tomamos a estatura de homem. Quando nós chegamos à estatura de homem, não dá mais para voltar como menino. O que Paulo está dizendo? A gente tem gente, às vezes, na igreja, olha assim, me olhou feio, eu vou embora. Falou alguma coisa que eu não gostei, eu vou embora. Não, olha, eu vou para outra igreja porque aqui as pessoas não gostam de mim. Irmão, isso é coisa de menino. Mas quando você chega à estatura de varão perfeito, ou de homem, ou de mulher, né? Aí a pessoa olhou feio, eu estou aqui para servir a Deus. A pessoa falou alguma coisa que você não gostou? Não me importa, eu estou aqui na presença do meu Senhor. A igreja, não importa, Deus me colocou aqui e eu vou ficar aqui até Ele me tirar, porque eu sou serva dele. Não, crescimento. A gente não pode ser menino a vida inteira, a gente tem que crescer. E esse crescimento, ele faz com que eu e você aprendamos as coisas, as nossas atitudes mudam. A nossa maneira de agir muda. Né? Nós não vamos fugir dos problemas, vamos enfrentar os problemas. Por quê? Porque nós estamos aprendendo com o Senhor. Não somos mais meninos, né? Inconstantes. Mas não, chega uma estatura de homem. Então, a partir de agora, eu preciso estar na presença de Deus, saber o que Deus quer de mim e o que eu preciso fazer para servir o Senhor conforme Ele espera de mim, né? Crescimento. Olha outro texto bonito, está em Mateus, capítulo 7, versículo 20. Estamos falando nessa noite, meus irmãos, de crescimento. Mateus, capítulo 7, versículo 20. Olha o que diz aqui. Texto interessante. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui é um texto bonito que fala de pessoas que às vezes nós nos enganamos, né, irmãos? Às vezes nós olhamos para a pessoa porque ele está de terno, está de gravata, porque ele fala, conhece a palavra. É um servo de Deus. E às vezes não é, às vezes está fazendo coisa errada. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor deixou para nós claro, que é pelo fruto que a gente conhece. Mas é interessante, mas pastor, por que você está falando sobre isso? Não falando de crescimento, o que tem a ver? Pelos frutos. Como é que uma árvore você vai conhecer os frutos dela? Você vai plantar uma semente, vai regar, vai fazer um cercadinho lá para nenhum animal destruir quando ela começar a crescer. Aí ela vai começar a crescer, vai regando, e aí ela vai se tornar uma árvore, e aí ela vai florescer, e aí ela vai dar fruto. Crescimento. E aí você vai provar o fruto dela se é bom ou não. Isso não acontece do dia para a noite. Não acontece um dia, 2, 3, né? Tem um período. Um período para ela germinar, um período para ela crescer, um período para se avolumar, um período para ela dar as flores, um período para os frutos, que eles começam a crescer, estão vendo até madurar. É um tempo, irmãos. Mas é crescimento, pelo fruto. Mas para sair o fruto,
eu preciso, para conhecer o fruto, eu preciso conhecer desde a semeadura. Semear até ela chegar lá. Por isso que ele está dizendo, crescimento, irmão. Porque quanto mais eu conheço, mais eu vou ver os frutos que a árvore vai dar. É assim que funciona. Não é do dia para a noite. Não é, eu vi a pessoa, esse aí é crente, é fiel. Alguns, é até o tutano. Não é assim não, irmão. A gente vai conhecendo as pessoas com o tempo. As pessoas mais antigas do Evangelho diziam, vamos comer um prato de sal com ele para conhecer, né? Não. O que nós precisamos é de tempo. A gente não pode, não conhecemos as pessoas e nem devemos, né? Pela simples fato de uma roupa, do cabelo, de conhecer a palavra. Não, não. É o tempo. E o crescimento. Aí a pessoa chega na igreja, aí você vê a atitude dela, aí ele continua na igreja, servindo a Deus, dando frutos, né, de um verdadeiro cristão, e aí com o tempo você fala, aí está um servo de Deus fiel. É a mesma coisa, é os frutos que ele vai dar. Não é na primeira vista, irmão, é os frutos. E os frutos precisam de tempo para florescer, para dar os frutos. Então a gente precisa entender crescimento. Olha que coisa linda, a gente precisa aprender que todas as coisas precisam acontecer dessa forma. A Bíblia, em muitos casos, fala de situações em que eu e você precisamos crescer. Tem muitas coisas que nós precisamos crescer. E a Bíblia relata claramente isso aí. Tem uns que acham que é o crescimento, eu posso qualquer coisa, estou crescendo, está tudo certo. Não. A Bíblia, ela é cirúrgica em alguns assuntos. Olha só alguns textos que eu quero falar para você. Segundo Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo São Paulo, à igreja de Tessalônica, capítulo 1. Tessalonicenses, capítulo 1, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, e o verso 3, que diz assim, ó, segundo Tessalonicenses 1 e 3, olha só, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda uns para com os outros. Sabe o que Paulo está dizendo da igreja de Tessalônica? Falando do crescimento da fé, do crescimento no amor. E ele falou, sempre devemos dar graças, irmãos. Só de ver a fé de vocês, só de ver o amor de vocês, nós precisamos dar graças a Deus. Porque às vezes você está na igreja, irmão, tem gente lá que não tem amor. Tem crente lá que para soltar uma lágrima, olha, irmão, tem que fazer bonito. Tem crente às vezes na igreja seco, não solta uma lágrima, viu? Está lá na igreja e não consegue sentir a presença do Espírito Santo, viu? E aqui Paulo está dizendo, a gente precisa crescer na fé e crescer no amor, irmãos. Quanto mais a tua fé cresce, mais você se agiganta. Quanto mais a tua fé cresce, mais o teu Deus vai ficando maior. Quanto mais você cresce amor, mais você vai ter amor pelas almas, mais você vai querer ajudar o teu próximo, mais você vai querer estender a sua mão àquele que precisa. É uma necessidade da igreja. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha outro texto interessante, que nós precisamos crescer. Porque às vezes a gente não sabe crescer no quê, pastor? Né? Crescer no tamanho? Não. Crescimento aqui são coisas interiores que começam a fluir para o exterior da nossa vida, mostrando que nós somos servos fiéis e legítimos de Deus. Olha aqui, Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colossos, irmãos, ó. Colossenses, capítulo 1 e o verso 10. Olha que texto interessante. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Como é que a gente cresce no conhecimento de Deus? E na fé e no amor. Irmãos, lendo a palavra, orando ao Senhor, fazendo boas obras, buscando conhecer mais a Deus, apresentando a Deus as nossas demandas, recebendo de Deus vitória, apresentando de novo as outras demandas, recebendo de Deus. Daí nós vamos crescendo, irmão, e nós vamos conhecendo um Deus que está lá pronto a responder e me responder. Você não vai ficar assim, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Para onde eu vou? Não, irmão, você vai descansar. O meu Deus está no controle da minha vida. O meu Deus está no controle de tudo que eu faço. Irmão, vai dar tudo certo, porque o Senhor e a sua poderosa mão vai te trazer vitória, mas você precisa crescer no conhecimento dele também.
Outra coisa que a gente precisa crescer, irmãos, está em segunda carta do apóstolo São Pedro, ou segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 18. Olha que texto interessante, irmãos. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia. Irmão, nós vamos crescer na graça e crescer no conhecimento. Conhecimento, irmãos, é conhecer a palavra, conhecer aquilo que Deus falou, conhecer aquilo que Jesus deixou para nós, o que os apóstolos deixaram, que está no Velho Testamento, conhecer a palavra, irmãos, crescer no conhecimento, mas crescer na graça, porque na graça, irmão, favor e merecido de Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada e que Ele é tudo, e aí nós começamos a entender que é Ele que faz, é Ele que opera, que realiza, e nós começamos a entender que não somos nós, é Ele. Nós começamos a deixar para Ele e Ele vai nos dando vitória. Mas para isso, eu preciso crescer na graça e crescer no conhecimento, irmãos. Faça isso. E por fim, ainda em Colossenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e o verso 19, que diz: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provide, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Oh, coisa linda, né, irmão? Coisa linda. Crescendo o aumento de Deus. Sabe, Deus está no controle, irmão. Tem gente que diz assim, o Senhor está no controle da minha vida, mas isso aqui é o que faço. Na minha vida pessoal, sou eu que cuido. Mas Deus está no controle, mas a minha vida profissional sou eu que cuido. Olha, Deus está no controle, mas a minha vida espiritual sou eu que cuido. Não, Deus está no controle, mas a minha vida ministerial sou eu que... Irmão, se você crescer no nome de Deus, é Deus controlando a material, é Deus controlando a espiritual, é Deus controlando a secular, é Deus controlando a ministerial, é Deus no controle, irmão. É isso que você precisa entender. Se você crescer no nome de Deus e Deus estiver no controle, irmão, irmão, tudo vai dar bem, tudo vai bem, tudo vai dar certo. E o Senhor vai estar no controle da tua vida e da minha vida, é o que nós precisamos. E para terminar, irmãos, 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, de novo, capítulo 3. Olha que texto interessante, para a gente encerrar. Quando nós estamos crescendo na presença de Deus, uma das coisas que a gente precisa entender é isso aqui. Porque tem uns que olham para os outros, é o que Paulo diz lá, um quer fazer igual ao outro, um quer fazer o que o outro faz, um quer copiar o outro, Mas não é nada disso, irmão. A gente precisa entender quem está no controle. Olha só que coisa interessante. 1 Coríntios 3 e 7 diz assim: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Coisa linda, hein? Olha aqui, vamos ler o 5 também, só para você entender. Olha só, o 6, perdão, o 6. Vamos ler o 6 também. Paulo dizendo, eu plantei a igreja. O apóstolo falou, regou, pregou, fez a parte dele. Mas Deus deu crescimento, irmão. Não adianta eu copiar alguém que não vai resolver. Não adianta eu querer ser igual alguém, não. Deus deu ferramentas para você, irmão. E as ferramentas que Ele deu estão nas tuas mãos. Use as ferramentas que Ele te deu. Cresça com as ferramentas que Ele colocou na tua mão. A ferramenta que Ele colocou na mão, Paulo está dizendo, Deus colocou a ferramenta na minha mão e eu a usei. Apolo, ele usou. Mas quem prosperou? O que eu preguei e o que eu plantei, o que ele regou foi Deus. E assim será, irmão. Use as ferramentas que Deus colocou na tua mão. Coloque em prática. O Senhor dará crescimento, prosperidade e vitória. Cresça na presença de Deus. Que quanto mais você crescer, mais Deus usará as ferramentas que Ele colocou nas tuas mãos. E você será, sim, uma ferramenta, viu? Para ser usada por Deus aqui nessa terra. Que Deus possa abençoar os irmãos. Que Deus possa te dar graça. Que Deus possa te sustentar e te dar vitória. Cresça na presença de Deus, meu irmão.
Cresça na presença dele, viu? Que o Senhor possa te dar vitória, te dar graça, conceder uma noite de paz, tranquilidade, uma semana de vitórias na presença do Senhor. Isso eu desejo em nome de Jesus. Amém.